É, bom, acho que vou iniciar com uma falinha que eu preciso decorar. Eu não decorei a falinha. Calma lá. Preciso falar. Porque essa aula virtual de teatro do absurdo, ela foi, ela está sendo realizada. Espera aí que eu não decorei a minha, a cara de brava da Pri. Aqui. Eu tava... Esse projeto é realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. Já está gravando. Pode ficar comigo ligado, amiga. Com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e do Governo do Estado da Paraíba. O edital 004-2020, edital Chica Barrosa, Paraíba, 3 de dezembro de 2020. Se eu estiver mentindo de alguma coisa disso, que me falem aqui. Gente, apesar... depois no final eu falo de novo. Vai, porque aí fica gravado. Eu, na real, tinha preparado esse encontro já pensando que muitas das pessoas, ou a totalidade delas que viriam, já foram pessoas que estavam no dia que a gente conversou sobre teatro do absurdo. Até fiquei meio assim, falei, nossa, se tiver gente que não foi e gente que foi, pra gente que foi no encontro, talvez fique meio maçante, retomar alguns pontos do início, e para as pessoas que não foram, se eu acelerar processos, não vão acompanhar, enfim, vai ficar meio vago. Porém, eu lembro que Dani estava, que Dani conduziu o encontro comigo, Pri acho que estava também, né? No dia do encontro de teatro absurdo, e o Eric eu não lembro. O Eric estava, Eric? Acho que não. Eric não está nem agora, como vocês... Querido, estou te vendo, mas tá com uma cara de bravo. Não, eu tava mudo aqui, eu tava tentando entender o que tinha acontecido. Eu que desliguei o som, sem ver aqui. Tu tava no dia do que a gente conversou sobre teatro absurdo? Eu acho que não tava, não. Eu tava. Porque teve a live também, né? Depois com Débora. Foi, eu só participei da live. Na live, né? No dia da conversa, não. Mas, assim, eu preparei uma apresentação de slide que a gente retomaria todos os pontos. E aí a gente vai retomando algumas coisas e outras coisas acelerando. Dependendo do tempo que a gente consumir disso, eu tinha uma proposta final, já porque eu acho que como foram temas, principalmente Dani e Pri, que estavam aqui nos encontros, Dani conduziu, leu bastante, Priscila já é profissional da área, já conhece de cabo a rabo o teatro do absurdo. E a Eric também acompanhou as lives, enfim, tem os estudos dele. A gente dá uma retomada, uma repaginada, que também faz... Acho que o nosso encontro foi o quê? Em setembro, né, Dani? Que a gente falou sobre isso. Acho que foi alguma coisa por aí. Então já faz um tempinho, né? E daí, no final, a gente faria uma leitura dramática. Então, eu vou compartilhar a nossa tela, a minha tela, na verdade. Rolou? Tá rolando, né? Massa. O computador, na hora que partilhou, travou tudo aqui, mas tá rolando. É um bom sinal. Mas, viu, a tela tá meio recortada aqui, é isso mesmo? Tem essas linhas aí, foi um efeitozinho que eu tentei. Ai, tá. Desculpa, amigo. Tá bem absurdo. Pronto, era bem isso que eu queria.
Então, deixa eu só abrir as minhas anotações, torcendo para que o computador não trave. Isso. Você viu, eu acabei de levar uma crítica, mas é isso. Rapaz, ele tá quase travando. Eu imaginei que era o conceito, por isso que eu nem falei nada. Ah, olha aí. Beleza. Então, ó, gente, eu ia começar perguntando o que era o teatro absurdo. Superar alguns pontos. Primeiro de tudo, não é um movimento teatral, não é um gênero teatral. Então, isso só para a gente se situar, né? Aí eu trago a definição do... Eu me baseei em 2 livros para preparar esse encontro. O Dicionário de Teatro Brasileiro, Temas, Formas e Conceitos, que é uma correalização de vários pensadores e pensadoras, críticos, especialistas da área do Brasil, mas que é coordenado pelo Jacob Ginsburg, João Roberto Faria e Mariângela Alves de Lima. E o livro Teatro do Absurdo, do Martin Esslin, que é quem traz esse conceito, essa ideia. Então, essa denominação surge nessa obra, né? Então, é uma denominação dada pelo crítico inglês Martin Esslin, a uma geração de obras surgidas após 1945 na Europa. Achei bem curioso que eu fiz questão de colocar crítico inglês de obras surgidas após 1945 na Europa. Isso é um dado importante, porque só reflete sobre dramaturgos europeus. Esse ponto. Aí a gente vem para a contextualização histórica, que está fatiada aqui no meio, na pontinha, né? A linha preta aqui. O que é importante a gente pensar? Né? O Martin Esslin traz essa coisa a partir de 1945. Na verdade, ele traz um cenário de pós-Segunda Guerra. Eu prefiro chamar de período do pós-guerras, ou seria período dos pós-guerras, enfim, não sei como, que são muitas guerras que ocorrem. Se a gente pensar, contextualizar historicamente, a gente vai ver... Vai, computador! A gente tem a Primeira Guerra Mundial, em 1914, então pegando só o começo do século XX, né, nesses 45 anos. Primeira Guerra Mundial, em 1914. 3 anos depois, a Revolução Russa, que, enfim, também foi resultado de muita guerra e brigas políticas e, enfim, mortes. As guerras civis, e aí eu destaco principalmente a espanhola e a irlandesa. Depois vocês vão entender, porque muitos desses autores, a gente vai ter um irlandês, vai ter um espanhol. E não, ainda tem mais coisas. Depois dessa. A ascensão das supremacias, aí a gente vai ter o nazismo, o fascismo, o franquismo. Então, é um estado de terror e violência que a Europa tem até 1939, porque não tem guerra. A Segunda Guerra. Aqui, a Segunda Guerra. Porque em 1939 tem a Segunda Guerra, e aí é a grande chacina humana da nossa história de dizimação de pessoas. E em 1945, quando ela se encerra, já em 1949 já se inicia a ideia da Guerra Fria. Então, todo esse momento pós-guerras, essas primeiras, e esse momento da Guerra Fria, cria um pensamento no ser europeu, que seria um sentimento de desesperança e pessimismo na sociedade europeia como um todo. Então, não faz... começa a se questionar muitos pontos sobre a vida a partir dessa demanda contextualizada em vários países com suas especificidades, porém, de alguma maneira, que para o Martin Esslin vai dialogar e vai fazer ele traçar alguns paralelos. Isso do ponto de vista histórico. Essas seriam as bases históricas do pensamento
da sociedade europeia desse final da década de 1940 e início de 50, enfim. Aí, vamos pegar o computador aqui para trocar. A gente vai ter que falar do ponto de vista filosófico. Por quê? O Martin Esslin, ele não vai tirar da cachola o tema absurdo. Era uma palavra que não existia, mas enfim, ele vai levar para o teatro partindo da ideia do absurdismo do Alberto Camus, muito desenvolvido no mito de Sísifo, mas também tem outros escritos. O Alberto Camus aborda essa ideia do absurdismo, que, de uma maneira bem superficial, dialoga, tem um eixo que é refletir sobre a existência humana e de como a vida humana possa não ter sentido ou ser reduzida a nada. O absurdismo do Alberto Camus dialoga completamente com o existencialismo e o niilismo também. Então fica também como... Acho que a gente já falou sobre isso, deixa a dica também se alguém quiser se aprofundar mais. Relembrando, né, a ideia do mito de Sísifo, para quem estava aqui, ou para o Eric, que já conhece, ou falar sobre o mito de Sísifo. Enfim, o Sísifo, ele é uma figura dentro dessa mitologia greco-romana, tida como o mais astuto dos seres mortais. Ele conseguiu enganar a morte, botou o colar na morte e aprisionou ela por anos e impediu que a morte matasse centenas de pessoas. Aí a morte conseguiu se vingar, mandou ele para o inferno, ele enganou o Hades, conseguiu voltar à vida, só que em uma hora foi pego. E aí, quando ele foi pego, ele foi condenado por toda a eternidade a rolar essa pedra gigantesca com suas próprias mãos até o cume de uma montanha. E toda vez que ele chegava lá em cima, a pedra descia rolando e ele ficou por toda a eternidade. Ele está lá até hoje. Está lá e está lá. Está rolando. Não sei se agora ele está empurrando para cima ou se ele está olhando a pedra descer. Em qual momento exato, mas ele está nessa repetição, né? Fala aí. Qualquer semelhança com a nossa realidade, né? Porque eu acho que eu estou me sentindo um pouco rolando com a pedra, né? Rolando junto da pedra, assim. Se ele estiver vivo e enfrentou e venceu a pandemia, ele tá de máscara? Ele tá de escudo facial? Não sabemos. Gente, no mesmo momento veio a voz de Priscila na minha mente. Tadinho, gente! Bem-vinda, Raíssa! Oi, Raíssa. Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Eu nunca tinha usado esse aplicativo, então eu não estou aqui um pouco leiga, não estou nem conseguindo mexer direito. Meu computador eu não tenho Windows, como é que se diz? Aquele outro, Ubuntu, sei lá. E aí eu estou tentando... Eu cheguei atrasada, mas estou aqui acompanhando, viu? Pode crer. Raíssa, então eu vou me apresentar para você, vou dar uma voltadinha, só para... Porque assim, esse aqui você provavelmente viu. Como você... Deixa eu interromper, Raíssa é do Guarabira, viu? Isso. Eu ia perguntar quando você soube, então foi por meio de Dani. Foi. Pronto. Não sei se Dani chegou a comentar. Essa aula é pontual, esse encontro é pontual, em virtude da lei Aldir Blanc, né, que foi uma lei conquistada pelo setor cultural e que foi uma oficina cadastrada, uma aula. E eu já ministro essas aulas com o curso livre de teatro do Teatro Santa Rosa, aqui de João Pessoa. E a gente já falou sobre vários temas nesses encontros das aulas, inclusive o teatro do absurdo, né? Aí quando a gente entrou aqui, eu me deparei com Dani, com Eric, com Priscila, que já eram pessoas que já estavam nos encontros. E agora, que massa, eu queria que mais gente tivesse, que bom que conseguimos ter mais pessoas. E a gente foi iniciando, eu não sei em que momento exato que tu entrou,
mas tu chegou a pegar quando eu estava falando do contexto histórico, das guerras. Sim, foi exatamente isso. Pronto. A ideia de teatro do absurdo, ela surge por conta desse crítico chamado Martin Esslin, que escreveu o livro Teatro do Absurdo, e para falar sobre obras que surgiram nesse cenário pós-guerra, certo? Pós-Segunda Guerra, mas que foi esse acúmulo de guerras civis, guerras mundiais, estruturas violentas, né? E aí, tentando puxar de volta a ideia do Alberto Camus, é que o Martin Esslin ele vai beber na fonte do Camus, do ponto de vista filosófico, para apresentar a ideia de teatro do absurdo, o que seria essa absurdidade a partir dessa história do Sísifo. Então, o que a gente pode tirar dessa... Não falo nem do ponto de vista filosófico, profundo, porque, enfim, daria para a gente fazer um encontro só para pensar sobre o mito de Sísifo, e aí pessoas mais especialistas, pessoas da área de filosofia conseguiriam conduzir mais. Eu destaco alguns pontos a partir dessa simples história do Sísifo, né? Que eu fiquei brincando que até hoje ele está lá de máscara ou não. Não sei se o coronavírus chegou lá onde ele está. Mas essa repetição, esse ato de repetir e repetir a ação, né? Num ciclo de esforço inútil, né? E que está fadado ao fracasso. Ele empurra a pedra sabendo que a pedra vai rolar para baixo e que ele vai ter. Então, é um fatalismo, é uma impossibilidade de sair. Ele sabe do fracasso, mas, por ter sido condenado, ele não consegue sair disso, né? Então, o que o Wesley e eu, bebendo na fonte do Camus, vai chegar à conclusão é que o Sísifo ele é uma metáfora para toda a sociedade moderna, na qual a existência é absurda, porque a gente se envolve em ciclos de esforços inúteis, em repetições, sejam de guerras, de trabalhos repetitivos, seja... Enfim, e que o ser humano está fadado ao fracasso. É um pensamento pessimista? Mas não acho tão deslocado da realidade. Boa noite, Carol. Boa noite, gente. Desculpa o atraso enorme. Tudo bem? Estamos aqui. O meu mic tá ligado? Seu mic? Sim, tá, né? Tá. Eu não consigo desligar. Se tu conseguir, aí eu agradeço. Mas tá dando aquele mesmo pau daquele dia. Ixi, eu não consigo não agora. Tá, continua. Eu tô com medo de... Peraí, acho que eu consigo. Eu vou sair e entrar. Consigo não. Bom, beleza. Falado isso do Sísifo, a gente... passa a ideia de absurdo. Então, o que o Wesley faz? Ele vai lá, olha a teoria filosófica do Camus, extrai essa ideia de absurdo que eu tenho uma sintetizada como sendo aquilo que é destituído de sentido, de racionalidade, que não se enquadra em regras e condições estabelecidas. Então, o que a gente extrai dessa ideia do Alberto Camus é a ideia da destituição de sentido das ações, das experiências humanas. E o Martin Esslin vai detectar que nesse cenário, a partir de 1945, vão surgir figuras pela Europa que vão desenvolver suas dramaturgias meio que bebendo nessa fonte, ou pelo reflexo, né? Eu, como bom marxista que sou, acho que o ser humano é um ser histórico, um sujeito e sujeitas históricas, né? A gente é fruto do nosso meio, da sociedade, no momento que a gente está. Então, claro que a realidade, o cenário pós todas essas guerras, todas essas violências, vai causar
sensações semelhantes. Vão se ver que esses dramaturgos desenvolvem suas especificidades com poéticas próprias, mas que têm características semelhantes, porque passam pela mesma experiência pós-guerra. Então, a gente trazendo essa ideia de absurdo, Eslen vai lá, pega... Deixa eu colocar, vai que apareceu. E ele vai pegar e vai levar isso para o teatro. Aí eu quero falar só alguns pontos de características gerais do teatro do absurdo. E aí depois a gente vai entrar especificamente em alguns autores. Eu falo autores, dramaturgos, porque, segundo Eslen, e o que o Eslen traz aqui, ele só trouxe figuras masculinas, só trouxe homens europeus, né? Claro que depois a gente pode fazer até uma análise que eu acho que essas ideias reverberam em outras dramaturgias, em outros lugares do mundo, e tem até outras figuras que podem ser adicionadas para além do que o Eslen colocou, né? Mas no âmbito mais geral, do macro, né? As características mais gerais desse tipo de teatro, por assim dizer. Então, primeiro de tudo, ser radicalmente oposto à dramaturgia realista. Então, ela seja, ao mesmo tempo que muitas peças ela tem um espaço semelhante ao cotidiano, porém ela é verticalmente estranha a esse espaço cotidiano. Então, cria nesse jogo. E completamente os expedientes, as buscas, as ideias de cena, as histórias, elas vão construir uma relação completamente diferente do que a ideia do realismo ou do drama burguês. Vai ter funções muito diferentes. Por quê? Porque vai ter um resgate a outras manifestações, a expedientes de outras manifestações que divergem radicalmente da dramaturgia realista. Por exemplo, as vanguardas, que é onde muito o teatro absurdo vai beber, sobretudo no dadaísmo e no surrealismo, né? Ao mesmo tempo, tem um resgate lá atrás do teatro greco-romano, do mimodrama, que seriam peças sem fala, ou onde o texto não seria tão importante, e a gestualidade seria dos mimodramas é que surgiu a ideia de pantomima e muitas coisas da mímica, né? Misturando esse mimodrama com expedientes da comédia dell'arte e misturando ainda ao cinema do Charlie Chaplin. Então, a gente vai ver que, por exemplo, que o Charlie Chaplin talvez seja uma imagem que todo mundo já tenha visto em tempos modernos, né? Ou várias obras dele, que a palavra está numa outra construção, que a ideia da dramaturgia, a ideia da história, da narrativa, está no outro lugar. Tá pensada de uma outra maneira, né? Outra característica muito específica. O que está rolando? Eu estou cortando para alguém? Não, né? Tá, então eu vou continuar. Tá. Se tiver, pode falar de novo, porque às vezes pode ser eu mesmo que meu computador, principalmente, tá travando. Enfim. Então, o que acontece com a própria dramaturgia? E isso também é uma coisa que acaba divergindo da ideia da dramaturgia realista, né? A gente vê uma dramaturgia realista, ela tem começo, meio e fim, uma história mais linear, tudo mais. A estrutura da dramaturgia do teatro absurdo, muitas vezes ela é circular. O início se confunde com o fim, o final é muito próximo as personagens acabam no mesmo cenário que iniciaram, as estruturas de diálogos parecem sem fim, ou que retomam e que se repetem. Há uma união muito forte da comicidade e do trágico. Então, as peças de teatro absurdo, você vai olhar e ver que
Na verdade, você ri da sua própria desgraça. É uma desgraça que está acontecendo ali, mas como é feita com expedientes cômicos, a gente acaba se dividindo, acaba rindo, né? Mas são geralmente histórias muito bads, enfim. A gente tem esse cômico e trágico muito forte que a gente não consegue nem desmembrar até onde vai o cômico ou até onde vai o trágico. Fica muito difícil. E é uma das características também do teatro do absurdo a existência de duetos em cena. Então tem várias peças que são geralmente duas personagens, resgatando a ideia de comicidade do circo, a ideia do palhaço, que faz o escada e o palhaço central. Então, tipo, esse jogo de dois em cena, do duo, é muito presente no teatro do absurdo. Caio, eu lembro que uma coisa que ficou marcada, né, quando a gente conversou sobre, foi muita questão da linguagem, né? Você falar aí desse dueto, né? Porque ao mesmo tempo que eles enfatizam um diálogo em muitas peças, em algumas não, mas assim, peças que tem duas personagens, né, dialogando, esse diálogo ele acontece por meio do código linguístico, que é, no caso da gente aqui seria o português, né? Mas enfim, da língua. Mas essa linguagem, ela é totalmente estranha ao sentido comum, digamos assim, né? Então, eu lembro que quando eu li, é muito essa questão do estranhamento, de causar o estranhamento mesmo, de quebrar com a lógica da própria linguagem, de quebrar com essa coisa dotada de sentido, né? De deslocar esse sentido para um outro lugar que vai causar estranhamento no espectador. Embora esteja havendo diálogo, mas aquele diálogo ele não está necessariamente comunicando algo comum, digamos assim, né? Num sentido mais geral. E sim, desloca totalmente a lógica, né? Do diálogo. Sim, sim. E aí seja isso, esse lance do diálogo por meio da estrutura circular, esse vai e vem, dessa inversão do princípio de causa e efeito, que na dramaturgia realista e, enfim, em outras produções literárias, você tem essa coisa de causa e efeito, né? Na lógica do teatro absurdo, há uma inversão disso e onde há essa bagunça mesmo, que é também um expediente para causar essa ruptura, essa ruptura com essa lógica, né? Ver a lógica como não lógica. Deixa eu botar a próxima tela. E aí, o que a gente vai ter? Isso do ponto de vista, a gente falou das características mais estéticas, assim, né? Dos procedimentos. Aí, temática, né? Do que se fala essas histórias, quais são os temas abordados pelas obras do absurdo. Então, solidão, miséria, incerteza, o tempo, a passagem do tempo ou a ausência de tempo, né, a velhice, a incomunicabilidade do ser humano moderno e o descompasso entre desejo e realidade. Se a gente for ver, são temas muito profundos e quando você olha solidão, miséria, incomunicabilidade do ser humano, são temas bads, né? Porém, como tem essa junção do cômico e do trágico, você ri da desgraça do Vladimir na obra Esperando Godot, mas a sua própria condição que está ali, né? O Sísifo somos nós, seres humanos modernos, que rolamos as nossas pedras até os cumes da nossa vida e vê ela descer e agora a gente empurra de novo, enfim. Se dá, acho que aqui é um dado importante de que como que a gente pensar, bom, solidão, miséria, incerteza, tempo, feliz, a gente vê em várias obras, né? Ou até mesmo, ela resgata coisas do surrealismo, de outras manifestações, mas o que difere, de fato, o teatro do absurdo? E aí eu acho que é uma característica central que articula a manifestação cênica no teatro absurdo. Seria até tá junto ali, precisava separar. Presentificação da absurdidade. O que seria isso? Né? Não só se fala sobre o absurdo da vida, não se reflete,
discute sobre as coisas não fazem sentido. O não fazer sentido é presentificado no palco, é realizado de fato no palco, por meio das falas, e aí o uso da linguagem que Dani falou, né? E aí os procedimentos que vai se usar, as estruturas lineares, as repetições, a inversão do princípio de causa e efeito, o esvaziamento da linguagem. Tem muitas peças que começam um diálogo, e aí eu começo a falar, e aí eu e vai as palavras se perdendo, e o diálogo continua entre os personagens, até que... Então, as falas para além das palavras em si, ações, repetições de ações contrárias ao que está sendo dita. Você fala uma coisa e faz outra, né? E demais elementos cênicos, como, enfim, às vezes o próprio cenário, os objetos de cena, enfim, as próprias sonoridades, enfim. Há uma presentificação da ideia de absurdo, né? Ela não fica só no plano da discussão, né? Ou da reflexão sobre isso. A absurdidade você vê ali no palco, na relação das personagens. Para mim, essa é o principal foco, a característica que diverge das outras manifestações, enfim, vamos assim dizer. Ai, ficou mais uma dessa. Pera lá. E eu trago uma lista de autores, porque falado esse... Quer dizer, antes da gente entrar aqui, nos autores, para a gente falar desse plano geral ainda, alguma questão, sei lá, um comentário, dúvida, enfim, apontamento, porque daí agora a gente vai começar a comentar um pouco sobre os dramaturgos e as obras. Pelo que você falou aí, o teatro do absurdo para mim é uma coisa bem moderna, né? Bem capitalista, surge junto com as indústrias e tudo mais, essa coisa da hora, do relógio, da repetição, daquela coisa de a gente ter que ir lá todo dia fazer aquela mesma coisa. Veio também na cabeça, antes de você falar de surgir aí o Chaplin, veio na cabeça os tempos modernos e aquela coisa de ficar naquela máquina, sempre a esteira tá vindo e tudo mais, e enfim, é um dilema da gente, né? Rola essas pedras. É uma reflexão muito contemporânea para se pensar nesse ser humano do século XX que fez a Revolução Industrial séculos antes, chegou até o século XX, fez milhões de guerras, destruiu quase mais da metade das coisas que tinha criado e que se encontra nesse buraco que é a vida europeia ali, né? Naquele momento. Claro que eu particularmente tenho às vezes o pé atrás nessa coisa de ficar, né? Mas por que a gente está falando sobre uma coisa lá da Europa, né? Surgiu lá da Europa, foi um cara inglês, um macho branco falando sobre outros machos brancos e enfim, uma coisa tão distante da gente. Para mim, por isso que você falou, Eric, no sentido de refletir sobre a sociedade moderna, né? E querendo ou não, a gente é fruto dessa sociedade e a gente vê muitas das coisas nos dias de hoje, né? O que me fez, recentemente, inclusive, me reaproximar do teatro do absurdo é exatamente o tempo de agora, o tempo do agora, as absurdidades que estamos vivendo em 2020, em 2019, sobretudo a partir do ano 2018, me fez voltar isso. E claro que entendo as limitações, e tem limitações mesmo, a gente precisa falar sobre elas, né? Um cara foi lá, pegou a patotinha dos amigos, da galera que já conhecia, dos principais dramaturgos de seus países, homens, e falou sobre isso. Mas a gente vai ver reverberações dessa, vamos dizer, desse conceito, dessa ideia, em outros lugares, aqui mesmo no Brasil, antes desse momento, inclusive, e também depois, durante, e outras figuras,
e, sobretudo, no dia de hoje. Você vê muitas leituras de teatro absurdo. Então, eu acho que tem esse lance que a Pri falou, né, no chat. É atemporal mesmo. É atemporal porque o ser humano está sempre se vendo nesse pós-guerra. Seja a guerra física mesmo, seja a Guerra Fria, seja a iminência da guerra, seja as violências, ou o privilégio de alguns cenários não estarem em guerra, que a gente fala, o Brasil não vive uma guerra desde quando? Não sei, acho que depende do bairro que você mora, depende das condições de sua vida, né? Então, ou mesmo fora do Brasil, enfim, a gente pensa o Oriente Médio vive em guerra há quantos anos? Isso é fomentado há quanto tempo? Enfim, esse lance da guerra e de se pensar qual é a existência humana, qual é o sentido da existência humana, perpassa o ser humano, vai perpassar o ser humano em vários momentos, né? Bom, então, Breslin, no livro, ele traz alguns nomes, que seriam Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugênio Ionesco, Jean Genet, Fernanda Rabal, Eduardo Albin, Dino Buzzati, Ezio De Rico, Max Frisch, Jack Gelber, Günter Grass, Wolfgang Hildesheimer, Amos Kahn, Arthur Kopf, Manuel de Petrolo, Robert Pincher, Harold Pinter, Norma Simpson, Jean Tardot e Boris Vian. Esses são todos os autores que ele traz. Porém, a gente não fica restrito a isso, a essas pessoas. Faço um destaque também para René de Obaldia, que tem uma obra, O Defunto, que também é bem emblemática, vamos dizer assim. E do ponto de vista do Brasil, no Brasil, há críticos que aí divergem um pouco. Há um cara do século XIX chamado Corpo Santo, K-O-R-P-O, Santo, que há divergência se ele seria um pré-teatro do absurdo. Tudo bom, Raíssa. Que pena que você não vai conseguir ficar mais. Foi uma passadinha rápida. Valeu, boa noite. Tá sendo toda quinta, vocês estão se reunindo toda quinta. Acho que Dani depois vai me passar os links das coisas. Tá, depois a Dani pode falar melhor comigo, mas os nossos encontros do curso acabaram. No final, no meio de novembro, mais ou menos. Essa é uma aula pontual. Porém, o ano que vem a gente não sabe como que vai ser a pandemia, se os encontros do curso livre vão voltar a ser ao vivo, ou se a gente vai retomar esses encontros, enfim. Também, qualquer coisa a gente vai se falando, tem a ponte com a Dani, mas se der também conseguir seguir a página no Curso Livre, Curso Livre Teatro Santa Rosa, ou a minha página, Caio Seragione, enfim. Depois a gente vai se falando mais. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Tchauzinho. Boa noite, Raíssa. E além do Corpo Santo, só para concluir essa parte, a própria Ailda Hilst, né, retomando, relendo coisas, vendo coisas depois até dos nossos encontros, fui vendo que ela tem mesmo características e tem muitas pessoas que refletem sobre ela ter sido também de ter reverberado nela essas condições e essas questões para incluir em seus textos, né? Aqui no Brasil eu não consegui ver outro autor. Não sei se tem, né? Que eu conheço também muito, mas pelo que eu pesquisei, eu não consegui identificar. No dicionário do teatro brasileiro, eles falam sobre o próprio Oswald de Andrade, no texto da A Morta, tem influência. Aí ele traz mais alguns caras aqui. A Hilda ele traz na peça O Verdugo e o Rato no Muro. E aí Valmir Ayala, com Hoje Comemos Rosas. O Manuscrito, de Moisés Baumster. E O Asno Dourado, de Ari Shen. Seriam essas pessoas. E assim, esse livro também é um livro de
não sei de que ano, acredito que mais recentemente também possam ter. Eu vi já da Bahia um dramaturgo de lá, 2009. Enfim, a gente até acabou produzindo texto mas no curso livre, mas são produções meio que adaptações, né? Não são criações... são autorais, né, mas são adaptações, né? Enfim. O fato de não ter o movimento, né, também tem um destaque. Foi o Wesley que falou, ele reúne autores, mas se a gente for parar para pensar também, o que seria um teatro do absurdo aqui no Brasil não vai ser igual ao teatro do absurdo da Europa, né? Assim, apesar de transpassar, acho que também é muito complicado a gente identificar por causa disso, né? Podem ter autores fazendo trabalhos aí que bebem totalmente da fonte, mas que também já é outra coisa, né? Porque acho que o local também vai influenciar com a própria estética e com a própria criação, né, de outras coisas. Mas eu fiquei curiosa para ver essas aí que são citadas no livro. Fala aí. Só pegando no gancho do que Dani falou, desculpa o barulho, tá, gente, que eu tô dentro do carro. Só pegando no gancho do que Dani falou, exatamente isso, porque, tipo, não tem como o teatro do absurdo europeu ser o mesmo teatro do absurdo brasileiro, porque como a Europa reagiu, se conseguiu movimentar após a guerra, foi totalmente diferente como aqui a gente conseguiu, entendeu? Então, cada um conseguiu se reerguer, se levantar ou não, ou continuar na mesma, ou enfim, de seu jeito. Então, cada um vai ter uma leitura, vai ter aquelas conectividades, né? Mas cada um vai ter uma resposta diferente, um movimento, um processo diferente. E eu sinto, depois, até refletindo um pouco, né? Esse processo dos nossos encontros me fez me reaproximar muito da reflexão, de pensar sobre o teatro, né? Pensar a história do teatro. E eu vejo que o Brasil ele teve um movimento de resistência muito forte do ponto de vista social do teatro, mais numa linha que a gente conversou do Brecht, né? Teve uma herança brechtiana e uma herança realista, naturalista, desse lugar, né? Enquanto que movimentos do teatro mais... menos objetivo, vamos dizer assim, como o teatro do absurdo, ele ficou um pouco para trás, não foi tanto desenvolvido, porque a linhagem vinha dessa carência, vinha dessa reflexão social mesmo, né? E não que o teatro do absurdo não tenha, porque eu acho que tem muito nisso, mas vem de uma outra forma, vem de um outro contexto que acho que a sociedade brasileira passava por um momento que o grito tinha que ser mais direto. O grito tinha que ser evidenciado. Então, quando a gente pega o teatro de arena, o próprio Boal, as coisas precisavam ser gritadas, expostas, escancaradas, coisa que o teatro do absurdo é muito legal, muito massa, mas o jogo fica mais nas entrelinhas. Muitas das questões vão para uma subjetividade, pouca objetividade, como outras manifestações que eu sinto que o contexto social brasileiro fez com que fosse necessário uma outra abordagem estética. E isso talvez tenha até a ver com a própria relação que a gente tem com a educação, com a linguagem, com a cultura, no sentido de que não é que a gente não seja capaz de aprender, óbvio que não é isso, né? Mas se a gente for pegar como é a Europa, né? Como é o estudo, a valorização ou não da cultura lá, a filosofia, a sociologia, como é que isso se dá na Europa e como se dá aqui no Brasil, né? Um país subdesenvolvido, né? Fruto de uma colônia, de exploração. Então, eu acho que também termina reverberando. Tanto que se a gente for discutir nessa questão das artes na educação, das artes na escola, deve ser, né? Nunca fui à Europa. Mas, assim, é totalmente diferente o nosso contexto, o nosso jeito de lidar também. Então, acho que a arte mais direta, mais engajada socialmente mesmo, nos serve por esse contexto mesmo. Não é que a gente não tenha a capacidade de aprender essas subjetividades da linguagem, mas a gente não teve esse contato nesse lugar de pensar mais estético e a sociedade, eu digo, de modo geral, né? A sociedade não bebeu de uma estética, de um formalismo,
né, de algo nesse sentido, como a Europa também já bebe, enfim, muito antes. Acho que isso influencia também, né? Com certeza. Bom, tirar esse monte de nome de gringo da tela. Enfim, e aí eu vou botar outros. Nesse sentido, bom, estamos nós 5 aqui, né? Eric tá aqui ainda, né? Eu vou dar uma faladinha de 3 deles, que a gente também falou nos encontros, que eu acho que eles são representativos, eles são os mais, entre aspas, estudados, que as suas obras são mais conhecidas, que é o irlandês. Com certeza. O Beckett, que é fruto, lembra lá que eu destaquei a Guerra Civil Irlandesa, é fruto desse momento. Quem trabalha basicamente nesse lugar do eu, mais o indivíduo, mais esse lugar do existencialismo. Ele bebe dessa fonte de a gente pegar o Camus, o existencialismo, ele vai da reflexão do ser humano com ele mesmo, mas não do ponto de vista, aí eu já faço até uma análise crítica, não do ponto de vista desligado e descontextualizado, né, do meio que está. Como, sei lá, você pega, por exemplo, um que eu gosto sempre de bater nele, o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues também faz um drama muito só que é completamente desconectado da crítica social, desconectado da relação, impregnado de muito machismo e de muitos preconceitos na nossa sociedade. Perceba que o Samuel Beckett, ele vai para essa coisa do eu, não reflete tão social como você vai ver em outros autores, mas bem drama burguês, o Machado Assis, o Nelson Rodrigues. Desculpa, bati no outro sem querer. Enfim, e as obras tem esse lance do eu, do indivíduo. Olá! Dá oi, vó. Fala oi. Oi. Olá! Tô dando tchau para a senhora. Quem é? São o pessoal do curso. Que maravilhosa! Então, a obra marco, e assim, não falar do Samuel Beckett é não considerar o marco do início do teatro absurdo, é considerado com a peça, com Esperando Godot, que, enfim, a gente já comentou, eu até ia retomar o resumo bem rapidinho. Vou ler porque é rápido. Cadê? Na verdade, que sintetiza bem a ideia do Esperando Godot. Esperando Godot não conta uma história. Explora uma situação estática. Não acontece nada, ninguém vem, ninguém vai. É horrível. Numa estrada, perto de uma árvore, 2 velhos vagabundos, Vladimir e Estragon, estão esperando. Tal é a situação no início do primeiro ato. No final do primeiro ato, são informados de que o Sr. Godot, com quem eles pensavam ter um encontro marcado, não pôde vir, mas que com certeza ele virá no dia seguinte. O segundo ato repete precisamente o mesmo esquema. O ato 2 termina com as mesmas falas, mas ditas pelos personagens em ordem inversa. A sequência dos acontecimentos, dos diálogos, se repetem, mas ao mesmo tempo se diferem em cada um dos atos. Vladimir e Estragon, que se chamam mutuamente de Didi e Gogó, esperam muito embora o mensageiro chame de Vladimir, são nitidamente derivados das duplas cômicas de diálogos truncados que apareciam nos teatros de variedades. Então, de alguma maneira, pega aquelas características que a gente estava falando do plano geral e traz essa eterna espera. Praticamente, quem é contra spoiler, mas o Esperando Godot, no próprio título, já traz. Eles só fazem esperar Godot. É muito louco que eu fiz um curso, né? Assim, eu participei de uma oficina sobre construção de personagem, né? E aí a gente debatendo personagem de modo geral, na literatura, no cinema, no teatro, enfim, como construir
personagem, né? E aí sempre se falava, né? Qual é a motivação da personagem? Qual é o conflito da personagem? Qual é... Tipo, tem que ter... Sempre o debate gira em torno disso. Eu nem lembrava do Godot, mas seria muito bom ter citado o Godot nessa aula, inclusive, para discutir mesmo, porque não acontece nada, né? Tipo, são os personagens ali. Então, qual é o motivo? Não acontece. A motivação, no caso, então, é não acontecer nada. Eu não vi o Esperando. Fico curiosa para saber como é esse negócio que não acontece nada. Mas acontecendo, né? Gente, deu uma travada aqui. O Caio tá muito engraçado com esse computador. Peraí, você tá complicado. Calma lá, que o cabo deu um assim, aí a tela travou. Eu conseguia só ouvir a Dani, não conseguia ver mais nada. Peraí que ele tem o tempo dele. Aí a gente mas isso que tu falou, Dani, é muito louco, né? Porque apesar de a gente estar em 2020, quando a gente vai falar sobre personagem, a gente vai pensar criação de coisas, a gente passa pelos valores da ideia de personagem clássica, né? Então, conflito. Qual é o conflito da personagem? Ai, gente, isso se pensava, sei lá, Aristóteles falava disso. Não que não, não pode ter um conflito. Pode também, mas também pensar que as estruturas essa estrutura não é a única da ideia de criação de personagem, né? Mas ainda são balizadas nas normas, assim, nessa coisa mais clássica. E pensar o que é interessante para o que você quer fazer, né? Às vezes você quer fazer um negócio que não tem nada a ver com criação de personagem. Então você tem que recorrer a outro lugar. Uhum. Mas aí é interessante exatamente por isso, né? Para deslocar também o sentido do conflito, da ação, porque assim, até que esses personagens aí, eles estão por um motivo. Então, eles têm uma motivação. A motivação diz respeito ao fato, né, do próprio conceito do teatro do absurdo. Então, eu pensando assim, que é interessante também analisar essa perspectiva da construção da personagem com algo que é uma não ação, mas que ao mesmo tempo é a motivação. Enfim, a viagem, né? Que é mesmo desacralizar essas ideias, né? Entender numa nova perspectiva. Né? Acho que é isso, para não ficar muito só restrito a essa ideia, mas perverter. Aqui, esperando Godot. E, na real, as obras que eu mais gosto do Samuel Beckett, que são os Atos. Oi, Ângela Gaeta! Tudo bom? Essa está sendo uma aula muito legal do curso. Entrando várias pessoas assim, né? Tá agitado. Para Eric, Carol e Priscila, que não conhece, Ângela Gaeta, minha mestra e companheira do coletivo Maracastelo. E também, assim como eu e tu, Priscila, Ângela é de São Paulo, assim como nós, paulistana. Eu sou muito ordinário, né? Quando me interessa, eu falo que eu sou paulistano. Quando eu não me interessa, eu falo que eu sou do interior. Mas é isso. Ângela, nós estamos aqui falando um pouco sobre o teatro absurdo. Demos uma contextualizada geral. E aí estamos falando agora sobre alguns autores. Eu destaquei 3 autores. A gente falou um pouquinho no início, e acho que é bom dar esse destaque por causa dos 3 autores, né? A ideia de teatro absurdo surge na Europa, então a maior parte dos autores que a gente fala, inevitavelmente, são europeus, e são homens, e são brancos, né? Apesar Desculpa, licença, Caio, perdão. Fale. Desculpa entrar depois, gente. Eu lembrei, depois eu esqueci.
Mas nem precisava ter parado para me atualizar, eu ia pegando no caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa, saiu o resultado da análise de mérito do Rosa Cênica. Parabéns, Caio Seragioli. Olha aí! Vamos ter a Mostra Rosa Cênica online! Edição Mostra Cênica, e aí nesse momento eu faço jus aqui à Mostra Rosa Cênica, Simão Cunha. Simão Cunha resiste e existe, e vamos ter mais uma edição da mostra que esse ano não foi possível ter por conta da pandemia, né? E a duras penas conquistamos, vai ser maravilhoso, que ótimo, que boa notícia. Fico feliz, é bom, já fica registrado aqui, olha só. Arrasou. Inclusive, ela é uma mostra internacional nessa edição, ela vai poder contar com apresentações de qualquer ser humano. Inclusive, quem fez experimentos aí ao longo do rolê pode se inscrever na mostra. Desde que, eu não sei se isso foi vedado, mas eu acho que não. Se o projeto foi aprovado, a mostra ela vai ser integralmente composta por proponentes que sejam LGBTs ou pessoas negras ou pardas, ou indígenas. Então, fiquem à vontade. Enfim, vou retomar aqui. Ai, que arrasou. Valeu pela notícia. Boa. Aí a gente... Foi pra causar, né? Ainda bem que dessa vez foi, superou todas as causas. Essa aula tá bem absurdo, hein? Ela tá bem absurda. Ô, Pri, você lembra do seminário de teatro absurdo? Que na nossa época de faculdade? Eu não... Conta mais pra ver se eu lembro. A gente fez um seminário de teatro absurdo. Da galinha? E o professor era muito picareta. E aí, eu e mais 3 amigos, 2 amigos e uma amiga, a gente ficou de fazer o seminário e não olhamos muito bem assim, o seminário, assim, não estudamos muito. Né? No 4º ano. Isso. Aí a gente convidou vários amigos e amigas dos cursos de teatro, de artes visuais, de música, para, inspirados à luz de alguma das obras do Teatro Absurdo, a qualquer momento do seminário, as pessoas podiam entrar na sala de aula e fazer qualquer ação à luz do Teatro do Absurdo. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que tem um rinoceronte na capa. Uma das obras do Ionesco, inclusive, chama O Rinoceronte. E a gente conseguiu um rinoceronte, aquele rinocerontezinho da Parmalat, lembra da propaganda? A gente deixou vários objetos lá de fora e as pessoas entravam no meio do seminário e faziam uma performance. Então, A Bicicleta do Condenado, que é um texto que a gente vai falar também no Fernando Arrabal. Tinha um piano lá, alguém entrou e tocou piano. Alguém entrou lá e falou que estava... Aí, cadê o Godot? Cadê o Godot? Cadê o Godot? Onde está o Godot? No meio do seminário. Ou seja, foi meia hora de seminário, só pessoas entrando e fazendo. Mas foi maravilhoso, gente, porque uma grande dinâmica, assim, no trabalho, sabe? E, claro, o professor amou, né? Picareta é o nome dele. Vamos lá. A definição dele, eu acho que é uma boa trazer o que o Martin Ellison reflete sobre o Ionesco. Eis aqui um escritor pronto a declarar que as palavras não têm sentido e que toda comunicação entre seres humanos é impossível. Então, ao passo que a gente pega o Beckett muito voltado para o eu, e como, por exemplo, no Atos Sem Palavras 1 e 2, sem nenhum texto, só apenas sequências e ações, ator entra, é jogado para a direita, ator parará, a gente vai ter o Ionesco, que ele é um cara das palavras. Então, tipo, o rinoceronte, olha o tamanho da peça. É uma pecinha só. Os textos do Ionesco, ele tem essa característica de trabalhar muito com o texto, com a palavra. E usar a palavra como o local dele mostrar que não tem sentido a experiência humana. Para isso, eu trouxe, se meu computador não travar, eu consigo acessar. Aqui, vai rolar. A gente chegou até ler isso no dia, mas como aqui é um outro dia... Isso aqui é o início da peça, aqui, que eu destaco do Ionesco, A Cantora Careca, e a lição Além do Rinoceronte, né? O texto da Cantora Careca é um dos textos mais conhecidos do Eugênio Ionesco, que é o texto de onde sai o Sr. e Sra. Smith,
e que tem todo um diálogo conhecido e parará. A primeira cena, ela é descrita assim, ó, e essa rubrica, para mim, ela resume bem o teor da peça e a crítica. Então, interior burguês de uma casa inglesa, com poltronas inglesas. Tarde inglesa. O Sr. Smith, inglês, sentado numa poltrona com chinelos ingleses, fuma seu cachimbo inglês, lendo um jornal inglês perto da lareira inglesa. Usa óculos ingleses e um pequeno bigode esbranquiçado inglês. Ao seu lado, numa outra poltrona inglesa, a Sra. Smith, inglesa, remenda meias inglesas. Um longo momento de silêncio inglês. O relógio inglês dá 17 badaladas inglesas. Essa é a rubrica de início da cena. Então, não aguento tanto inglês. O Ionesco é aquele que vai... Então, nos textos, você lê a Cantora Careca ou mesmo a lição, ele tem um esgarçar, a ideia da repetição, ele trabalha com repete, fala, repete texto, repete. Então, ele radicaliza e presentifica a absurdidade por meio dos diálogos desconexos, que muitas vezes perdem o sentido. Aquele exemplo que eu dei das personagens estarem falando, e aí do nada, se tira o sentido da palavra e a comunicação continua, ela é muito usada pelo Ionesco, tanto na Cantora Careca, quanto na lição. Acontece em momentos determinados da peça que o sentido das palavras se esvai tanto que se perde. Beleza, uma última fala, porque aí eu queria propor uma dinâmica. A gente chega no que a Dani falou, que é o meu xodó. Fernando Arrabal, o espanhol muito louco, que está vivo ainda, então vale vê-lo. Ele foi talvez de todos, pelo menos desses três que eu citei, ele foi o que mais sofreu de fato o impacto da guerra, e isso reflete nas obras dele, né? Então, tanto nas obras teatrais quanto nas obras cinematográficas. E aqui eu destaco o Piquenique no Front e a Bicicleta do Condenado. Piquenique no Front é basicamente um soldado que está na guerra e a família desse soldado resolve fazer um piquenique. Então ele vai visitá-lo no front e faz um piquenique em meio às bombas. E uma cena clássica é o final, a sonoridade de bomba caindo forte e a família inteira pegando, abrindo um guarda-chuva e se escondendo embaixo do guarda-chuva até que cai uma bomba, explode e morre todo mundo. E eu sou a pessoa que dá spoiler das obras, sim, porque o sentido do teatro do absurdo não está na narrativa. Enfim, e a Bicicleta do Condenado também reflete muito, e aí de uma maneira muito mais down, assim, mais doída e mais pesada. Vale também dar uma lida, não é um texto longo. E para quem quiser acompanhar o Fernando Arrabal também no cinema, ele tem alguns filmes, mas eu destaco principalmente o Viva a Morte, ou Viva la Muerte. E, enfim, tem a Árvore de Guernica, tem Irei como um Cavalo Louco, né? E ele, posteriormente, né, nessas últimas décadas, ele eu esqueci o nome do chileno, que também é um cineasta, que tem um filme A Montanha Sagrada. Alguém viu A Montanha Sagrada? Quem lembra o nome da Montanha Sagrada? Esqueci o nome dele. Eles fundaram o Teatro Pânico, que aí é uma versão mais contemporânea do teatro do absurdo e que radicaliza a relação com o público. Eu vou ver se eu lembro o cara da Montanha Sagrada. Eu não sei não, mas eu pesquisei aqui. Alejandro Jodorowsky. Isso. Enfim. Aí a gente tem o Fernando Arrabal, que é o último. Pensei para esse finalzinho, né? Que, assim, toda essa reflexão, para mim, ela não faz sentido, mesmo sendo uma coisa do século XX, da segunda metade do século XX, lá da Europa, não faz sentido se a gente não desloca, se a gente só considera lá e não faz uma análise do que pra gente e na atualidade, né? Eu até trouxe um experimento que a gente fez no curso livre, no ano passado, a gente fez um sério estudo sobre teatro do absurdo, lemos obras, transpusemos, né? Oi, Igor!
Chegou cedo para o próximo encontro. Enfim, que aqui foi a leitura dramática que a gente fez do piquenique no front, né? Com um grupo que estava, na época, estudando. E a gente fez o quê nesse processo? A gente estudou várias obras e aí a gente foi criando peças, criando pequenos experimentos. Acho que eu cheguei a falar com vocês, a gente já comentou sobre isso, né? E aí acho que no outro encontro a gente até leu uma parte do piquenique, né? E aí eu queria propor que a gente lesse um outro trecho, não um trecho. Oi, Marcela! E aí eu queria convidar vocês para a gente dar essa lida. Deixa eu fechar aqui. Calma aí, muita calma nessa hora, porque o computador ele tem uma demanda séria. Eu perdi vocês. Ixi, peraí. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Tá chegando. No processo que a gente que a gente desenvolveu no livro, a gente tem um aluno e uma aluna do curso escreveram uma adaptação da Cantora Careca, que é o nome de Golden Shaw, primeiro, né? Primeiramente foi isso, depois a gente atualizou hoje em dia e de fato, talvez até tenha sido aprovado uma leitura dramática dessa obra que ficou com o nome Cloroquina, se eu não me engano, ou algo nessa vertente, que é uma adaptação da Cantora que provavelmente vai ter essa leitura, porque eu acho que todos os projetos, pelo entendido da prefeitura, seriam habilitados, né? E aí, depois, no final do processo, a gente construiu uma peça que a gente deu um nome, atualmente, esse nome, mas assim, eu sou péssimo para nome, o grupo que compôs também é péssimo para nome, a gente está sempre mudando. Por enquanto, a gente chamou de Ovos Não Falam. E aí eu queria propor que ele lesse a cena dela, é só o computador resolver funcionar. Aí eu consigo achar ele aqui pra gente. Aprovado, né, Ângela? Tá foda esse computador, viu? Tá fora, eu acho que não vai rolar isso aqui, não, meu povo. Caio, você pode mandar que eu posso, ou eu ou alguém, enfim, a gente pode transmitir a tela. Olha, rolou. Acho que rolou. Não, eu vou te mandar, Dani. Peraí, meu povo. Eu acho que eu vou te mandar. Eu recebi esse link no celular, no WhatsApp. Eu vou te mandar no Zap. Cadê? Poxa. Aqui rolou. Pronto. Para a gente fazer a leitura, nós precisaríamos de uma pessoa para interpretar o professor e outra pessoa a aluna. Alguém quer fazer um desses dois personagens? Eu faço a aluna. Só mais uma pessoa, gente. Eu posso fazer o professor, então. Pronto. Ela vai ter muitas rubricas, porque ela é uma cena que tem o audiovisual também, mas mais pra gente dar uma conhecida. O professor, essa cena, ela é uma adaptação da peça A Lição, do Ionesco. Né? E vocês vão ver que o tema é bem atual. Mas enfim, o professor é vestido uma camiseta, samba canção, chinelo, sentado em uma poltrona elegante e vermelha, enquanto mexe, muito concentrado, em um notebook sobre a mesa. Do outro lado da mesa, um banquinho de madeira com uma das pernas um pouco bamba. Sobre a mesa, um pote com gomas fine. Vemos na projeção que o professor está jogando Candy Crush, sempre pensando muito sobre o próximo movimento, como se fizesse algo muito dificultoso. Ouvimos a campainha tocar. O professor se assusta, como se não lembrasse que esperava alguém.
e rapidamente começa a se arrumar o ambiente. O professor executará uma série de ações: fechar o Candy Crush, trocar o pote com gomas finas por um pote com maçãs, vestir o terno, checar sua aparência no espelho, arrumando o cabelo, pôr uma pilha de livros sobre a mesa. A campainha irá tocar novamente. Finalmente, depois de pronto, o professor irá abrir a porta. A aluna adentra o espaço de cena timidamente e veste uma camisa branca, calça preta e sapato vermelho. Bom dia, senhorita. Desculpe a demora. Estava lendo um livro muito importante. Por isso não pude ouvir a campainha. Bom dia, professor. Sente-se, por favor. Teve dificuldades para encontrar minha casa? Nenhuma mesmo. Além do mais, eu pedi informações. Todo mundo conhece por aqui. Faz 30 anos que moro nessa cidade. E você, mora aqui há muito tempo? O que acha da cidade? Ah, eu acabei de chegar. É uma linda cidade, muito agradável, com belas praias, praças. É verdade. No entanto, eu gostaria de viver em outro lugar. Em Nova York ou pelo menos Paris. Ah, o senhor já foi a Nova York? Não, nunca fui. Mas então o senhor conhece Paris? Também não, senhorita. Mudando de assunto. Mas, se me permite, poderias Desculpa. me dizer, Paris é a capital Da França. Isso mesmo, bravo, muito bem, perfeito. Meus parabéns, a senhorita é muito esperta. Conhece a geografia como a palma da mão. Os países, as capitais. Ora, eu não conheço todas ainda, senhor, mas gostaria muito de aprender. Ah, com o tempo isso se resolve. Coragem, senhorita. A senhorita verá, conseguirá aprender e um dia será quase tão inteligente como eu. Faz um belo dia hoje, não? Não chove e nem tampouco neva. Isso seria de se esperar, porque estamos no verão. Eu ia dizer justamente isso, mas não podemos estar seguros de nada nesse mundo, senhorita. É claro, professor. Pode me dizer as estações do ano, senhorita? Claro, verão, inverno, primavera e outono. Muito bem, parabéns. Com o tempo, a senhorita irá saber tudo sobre as estações, os solstícios, equinócios, e poderá reconhecer que estação é em qualquer lugar do mundo a olho nu. E poderá conhecer que estação é em qualquer lugar do mundo a olhos nus, assim como eu. Basta esforçar-se, ter um pouco de boa vontade. A senhorita irá aprender, estou certo disso. Mas, sem mais delongas, vamos começar. Iremos falar sobre coisas bem mais importantes que as capitais ou as estações do ano. Veja só. Tira um ovo do bolso do paletó. Isso é um ovo. Nós dizemos que um ovo é oval, porque nunca ele tem a forma de um ovo. Uma característica importante do ovo é que ele é oval, mas nunca foi ovalizado. Seu formato oval é perfeitamente natural. Nós podemos dizer, com pouco risco de estarmos errados, que, com exceção de raras ocasiões, tão raras que mal precisaríamos mencioná-las, que ovos são sempre ovais. Veja só. Vídeo começa a apresentação do slide da aula do professor. Inicia com uma série de imagens de um giz riscando um quadro, traço a traço a imagem abaixo. O som do vídeo é agoniante, barulho de giz riscando um quadro. Está acompanhando até agora? Sim, senhor. Pois Sim, bem. professor. Pois bem, onde estávamos? Falávamos que o ovo é oval. Exatamente como o planeta Terra não é. Mas chegaremos lá. A aluna ergue a mão, mas o professor continua sem perceber. Para fazer um ovo cozido, você... A aluna levanta a mão e sacode, o professor repara, mas decide ignorar. Para fazer um ovo cozido, você... A aluna fica em pé com a mão erguida, o professor não consegue mais ignorar. Pois não. Professor, o que o senhor disse sobre a Terra? Eu disse que chegaremos lá. Mas... Tenha paciência e não me interrompa, pois senão eu perco meu raciocínio. Certo? Bom, para fazer um ovo cozido, primeiro vá à conveniência mais próxima de você.
Vídeo. Todas as personagens serão feitas pelo ator que interpreta o professor. Nesse vídeo, vemos duas personagens, uma mulher caricata e o vendedor de conveniência que conversam sobre o balcão. Você tem alguns ovos que estejam bons e frescos? Quantos ovos você deseja? Eu gostaria de um ovo que esteja bom e fresco. O vendedor entrega o ovo à mulher. Para garantir que o ovo está fresco, peça ao vendedor que o examine para você. Você pode examinar o ovo para garantir que está bom e fresco? Sim, ele está bom e fresco. É um ovo de galinha? Sim, é um ovo de galinha. Você pode usar um ovo de pato, que é bem maior, e tem uma coloração ligeiramente esverdeada. Veja a diferença. Retira outro ovo do outro bolso do paletó. Mostra os 2 ovos que são idênticos. Vamos usar o ovo de galinha. É mais leve. Guarda um dos ovos no bolso do paletó, breve pausa. Vá para casa tentando manter o ovo intacto. Entrega o ovo à aluna para a aluna. Novo vídeo, mulher sai para a rua e encontra um guarda de trânsito. Bom dia, eu tenho um ovo. O guarda faz os carros pararem para a mulher passar. Cena do elevador, mulher encontra a mulher 2. Eu acabei de comprar um ovo. Ai, que lindo! Eu acabei de comprar um ovo também. Ai, eles são parecidos. Ah, poderíamos dizer que são ovos gêmeos. Enquanto ri, a agente do caos propositalmente esbarra na aluna e o ovo quase cai. O professor percebendo a quase queda e ficando bravo. Tenha mais cuidado com o meu ovo. Devolva-me. Onde eu estava? Sim, você deve cozinhar o ovo no fogão. Não coloque o ovo diretamente no fogão. Cena da boca do fogão, mão segurando o ovo, vai em direção ao fogão, outra mão aparece fazendo um sinal de não. Vamos colocar o ovo numa panela com água. Você consegue água em uma torneira, que na maioria dos casos se encontra em cima da pia. Vídeo, panela, vídeo longo. Panela se enchendo de água, depois o ovo dentro da panela, depois a panela sobre a boca do fogão. Ainda não. Você vai precisar acender o fogão. Para isso, você vai precisar de um fósforo. O palito de fósforo queima porque sua cabeça é feita de fósforo. O processo é bem simples. Você vai entender fácil. A gente risca o palito de fósforo na caixa e produz uma faísca, que faz o fósforo do palito entrar em combustão. Depois disso, você gira os botões. No meu caso, o fogão é automático, mas essa é uma tecnologia muito exclusiva. Vídeo, panela no fogão, longo tempo, longo mesmo tempo. A aluna levanta a mão. Seja paciente. Vídeo continua, a aluna levanta o braço ainda mais alto. Seja paciente. Vídeo continua, a aluna sacode o braço ansiosa. Seja paciente. Vídeo continua. Professor. Pois não? Pois não. Falando muito rápido, quase sem respirar. É que lá em casa eu faço ovo cozido todo dia para minha avó, porque ovo cozido é uma boa fonte de proteína, contém as vitaminas B, D, B12, e fulano, e também I do ferro, e cálcio, zinco e selênio, melhora a memória, a visão, os ossos, os dentes, é bom pro fígado, diminui o risco de infartos e além disso é muito gostoso. Eu já estava chegando nessa parte. Como eu ia dizendo... Dá play no vídeo novamente que tava. É que... Pois não? Eu aprendi que a gente só pode colocar o ovo na água depois que ela já está fervendo. E assim fica melhor. Já que a senhora sabe de tudo sobre ovos, me diga então, qual a altura da Torre Eiffel, medida em ovos de galinha? Eu não sei. O professor vai ficando mais irritado e falando cada vez mais rapidamente. A Torre Eiffel mede 4.285 ovos de galinha de altura, ou 7.684 ovos, se eles estiverem em posição vertical. Quantos são necessários para encher uma caixa d'água? Eu não sei. Ora, isso depende se você quebrá-los ou não. Quantos ovos inteiros cabem dentro do estômago de um cachorro? Eu não sei. Você não deve dar ovos inteiros ao seu cachorro. O que o ovo disse à raposa? Eu não sei. Nada. Ovos não falam. Pois bem, vê-se que não sabe de nada. Podemos continuar? Chega de ovos cozidos. Vamos falar sobre ovos fritos. Veja só. Quebra o ovo sobre alguma superfície. Agora,
Agora sim, esse parece o formato do planeta Terra. E vemos o vídeo de um ovo se quebrando nos ângulos. A partir daqui, o professor ficará cada vez mais irritado e falará cada vez mais rápido, de forma alucinada, agressiva e dominadora, e não permitindo qualquer interrupção. Veja bem, senhorita, os assim chamados cientistas, que na verdade não entendem de ciência como eu, vêm tentando nos convencer de que o planeta Terra tem um formato esférico. Professor, sinto dor. Isso é uma forma bastante elaborada de nos distrair da grande verdade, que a Terra, na realidade, é plana. Pode tomar nota, senhorita. A Terra é plana. Plana. Como uma folha de papel. Por exemplo, qual é a montanha mais alta da Terra? Vamos, responda. Não sei, professor. Apertando as mãos sobre o ventre. Dói aqui, ó. Dói. Não me interrompa com suas baboseiras. Prossigamos. Dizem que é o Monte Everest. É certo que o Monte Everest não existe. Pode observar os fatos. Praticamente todo mundo que tenta escalar o Everest leva uma garrafa de oxigênio. Por que você faria isso quando há oxigênio ao nosso redor, no ar? Onde quer que eles estejam indo, não é na Terra. Sabe onde você precisa de oxigênio? Na Lua. Sim, professor, na Lua. Meu ventre. Ai, ai, ai. Os chamados alpinistas estão sendo enviados para a Lua para falsificar a escalada do Everest. É por isso que a NASA teve de falsificar o pouso na Lua com astronautas, porque ela já estava cheia de alpinistas e eles não podiam arriscar expor essa aspiração. Isso tudo é muito importante. Está acompanhando? Dói meu ventre. E a gravidade? A gravidade não é real. A Terra só está sempre se movendo para cima. Veja só. Joga um ovo no chão. Pode parecer que a gravidade puxou esse ovo para baixo. Mas o que realmente aconteceu é que o ovo ficou parado no ar e a Terra se moveu para cima até. Larga essa barriga. Barriga não, meu ventre. Alguns ainda podem se opor, mas a verdade é que todo mundo está respirando um forte psicotrópico que está constantemente ao ar ao nosso redor. Isso nos leva a perceber coisas onde não existem. Tenho dor no meu ventre. O senhor atrapalha. É você que me atrapalha, senhorita. Esses compostos alucinógenos não são fornecidos pela grande indústria farmacêutica. Eles são secretados pelos lagartos amorfos que confundem a sociedade. Meu ventre dói. Você está me escutando, senhorita? Ah, nós iremos nos irritar. Você me aborrece, professor. Tenho dor no ventre. Isso dá outras considerações, como a espessura da Terra. Ela pode ser totalmente plana, mas ninguém diz que é bidimensional. Tem espessura porque podemos ir para o subsolo debaixo d'água. Onde também me dói o ventre. Não me interrompa. Não me deixe nervoso. Ou eu não respondo por mim. Eu falava de... sim, os oceanos. Tenho dor no... No ventre. Eu vou arrancá-lo fora com uma faca. A parte mais profunda do oceano que conhecemos é a trincheira de Mariana, a 11 quilômetros de profundidade. Isso significa que a Terra tem pelo menos 11 quilômetros de espessura e provavelmente muito mais, porque há muita água em cima dela e precisaria ser sólido o suficiente para manter tudo dentro, para que todos os mares não escapassem pelo fundo do mundo, o que claramente não está acontecendo. A voz do professor vai sumindo enquanto ele continua gesticulando e mexendo os lábios. A agente do caos vai derrubar uma das maçãs e a aluna irá tentar pegá-la. Quando ela estiver quase alcançando a maçã, o agente do caos vai empurrá-la mais um pouco. Durante essa dinâmica, o agente do caos irá chamar o público para seguir as personagens que irão para o próximo ambiente de cena. E aqui a gente finaliza, porque senão... Meu Deus. A ideia do ovo surgiu por causa para inserir a Terra plana? A ideia do ovo, ela surgiu... Essa cena, em específico, quando a gente fez o processo de escrita, a Sofia, que acompanhou até algumas aulas da gente, a Sofia fez, quando a gente fez os experimentos, ela propôs esse texto a partir do texto do Ionesco da lição e um texto do Beckett, um texto que nem tem tradução em português, que chama DEG, que é uma... praticamente uma... Como chama? Tipo Ana Maria Braga, apresentadora de programa culinário, ensinando como que faz um ovo.
E aí, como ela quis trazer... É curioso, porque não... E é muito... Numa cena, a mulher falando. E é só a atriz falando. Tem até uma montagem no YouTube que dá pra ver. Eu vou ver se eu cato o nome com a Sophie. E o que chamou bastante atenção quando a gente leu a lição na Sophie, na escrita dessa cena, foi porque tinha essa estrutura do professor, o homem, e a aluna, e esse lugar do palestrar, né? Que muito embora não ficasse explícito no texto do Ionesco, como fica, eu acho que fica mais aqui, pela escrita da Sophie, foi um destaque que ela pegou e aí ela foi mesclando. Aí trouxe esse lance da terraplanice, aí já conectou com o ovo, o ovo redondo, quebrado, tem a terra plana, e aí foi nesse processo que surgiu. Massa, foi a curiosidade mesmo. E um detalhe só da cena, vocês viram que no meio do nada assim apareceu uma figura, uma personagem chamada Agente do Caos, né? Essa ideia do Agente do Caos, essa personagem surgiu meio porque a gente tinha 3 cenas completamente diferentes, criadas por 3 pessoas diferentes, e aí a gente não queria abrir mão de nenhuma das cenas. Aí a gente criou essa figura do Agente do Caos, que seria uma figura que meio que atravessaria ela como um todo. Eu estava até vendo na escrita, quando a gente começou a montagem, a gente começou essa montagem no início do ano passado, antes de iniciar a pandemia, não, no início desse ano, antes da pandemia começar, e vendo aqui, nossa, a gente já incluiu o Agente do Caos em muitas cenas. Ele seria quase que uma figura onipresente que não é vista pelas personagens. Então, por exemplo, o lance da campainha no início, o Agente do Caos que bate na porta algumas vezes. Quando várias ações ele tem uma participação aqui no texto, vendo aqui, ele ficou bem jogado, né? No meio ele aparece, mas ele tem uma presença e vai estar presente nas outras cenas. A cena que a gente viu do piquenique, quando a gente leu da outra vez, vocês lembram? Que era do piquenique da Amazônia? Ela é a terceira cena dessa peça. Eu só fiquei curiosa para entender assim os vídeos mesmo. Fiquei imaginando, como assim vocês vão fazer a peça e vai aparecer esse vídeo? A ideia da cena, até tá lá no início, né? Que o professor tá jogando, tipo, é ser jogado projetado. Ou numa televisão grande, né? Ou num projetor mesmo. Então, tipo, desde o início, quando ele tá jogando o Candy Crush, ele tá jogando e isso tá sendo projetado ou na televisão, se a gente tiver uma televisão, ou num projetor, uma telazinha. E ali vai ser o lugar que ele vai meio que dar a aula dele para usar, né? E aí ele usa esses vídeos para dar a aula. Entendi. Bom, gente, acho que é isso, né? Do encontro. Eric até sumiu, né? Ele foi naquele negócio lá na aula dele. Nem deu tchau. Ele primeiro disse que tinha caído e ia voltar para mim. Aí depois ele não entrou mais. Ele voltou, mas depois saiu de novo. Mas ele escreveu lá no grupo. Foi? Não vi. Eu nem lembro se a gente falou nesse dia, mas o negócio aquela peça que a gente leu, da Grace. Ela dialoga. Eu não sei se a gente falou sobre isso. Meu Deus, minha memória tá péssima. A gente falou sobre dialogar com o teatro do absurdo, a coisa o que qual é o bicho que o menino fica no quarto? A peça que a gente leu, a última peça. Eu não lembro do animal. Meu Deus! Que é um animal bem... Um elefante? Eu acho que é um elefante. Não é elefante não. Não lembro. O hipopótamo? Hipopótamo. É um hipopótamo. Assim, muito provavelmente a referência à Grace... Assim, a Grace, por ser uma pessoa do teatro e ter feito também uma formação acadêmica, inevitavelmente ela chegou a algum momento da vida dela no texto do Rinoceronte. E aí eu acho que acabou sendo influenciada. Acho que tem... Nos textos da Grace, ela tem uma influência desse inusitado, assim, dessa leitura que, tipo, eu vejo, por exemplo, mesmo essa aqui sendo uma adaptação da lição, eu não falo que é um teatro absurdo, porque, enfim, eu acho que o teatro absurdo ele fica restrito àquele momento, mas ele reflete em outros
em outras coisas, né? O que a gente faz hoje é inspirado nisso, né? Eu acho que a Grace tem uma inspiração principalmente no lance com o rinoceronte, né? Acho que tem uma referência bem explícita. Assim. Mas aí a gente poderia chamar só, então, da absurdidade, né? Como um conceito, assim, tipo, é absurdidade. Não posso dizer que pode ser teatro do absurdo, porque o teatro do absurdo ele não é deslocado do tempo, é isso? É só mais para entender, porque... É como você pensar, se eu ver uma obra hoje, chamar uma obra surrealista. Né? O surrealismo ele fica enquanto movimento restrito lá, mas assim, aí você pode, sei lá... as pessoas devem as fontes, né? Pode até virar um neo-realismo, enfim, sei lá, virar alguma fala nesse sentido. A gente falou de um cara, na hora que a gente estava lendo, o Boris Vian. Vocês viram aquele filme A Espuma dos Dias? Vocês já viram? Que é um filme... Esse filme tá na minha lista eternamente, eu nunca vi. Com a menina que fez Amélie, né? Poulain. Uhum. Eu já vi esse filme com a menina de Amélie Poulain, né? Isso, que eles viajam... Já vi. Uma brisa. Esse filme, ele é uma adaptação do romance A Espuma dos Dias, do Boris Vian, que é esse surrealista tardio, que nos romances escreve isso, e no teatro ele faz uma dramaturgia mais ou menos do teatro absurdo. A história do Puma é essa mesmo. Bom, gente, acho que é isso, né? A gente ia falar de fazer uma... primeiro eu vou concluir o vídeo e aí a gente conversa. Só dizer mais uma vez, deixa eu pegar meu texto aqui. Calma lá, parará, para fazer as coisas conforme as leis e tudo mais. Eu sou um legalista. Aqui, esse projeto foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Estado da Paraíba. Edital 004-2020, edital Chica Barrosa, Paraíba, 3 de dezembro, João Pessoa, Paraíba, 3 de dezembro de 2020.